noite a todas e todos. Estão me escutando, Maurício, Priscila? Tudo ok? Tudo certo, tudo beleza. Bom, são 18h35, podemos dar início, né? Estamos em 41 pessoas conectadas. Então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, tá? A ideia dessa reunião é dar um retorno a vocês com relação à situação atual que estamos passando e também referente ao documento apresentado pelos responsáveis representantes das turmas. Então, eu, Maurício e a Priscila, nós vamos expor algumas considerações e tentar sanar um pouco aí da ansiedade de todos, tá? Que eu sei que é de vocês, mas também é nossa. No final, a Silvana, nossa pedagoga Silvana Mendes, também está presente, e ela pediu uma pautinha ali só para poder falar algo sobre cesta básica e assistência estudantil. Coisa rápida, tá? Mas a gente vai deixar para o final mesmo. Bom, para melhor direcionamento, eu vou expor então o panorama atual com relação às instituições, o que elas têm feito hoje, e o que foi feito e o que estamos por fazer, né? Nós já fizemos o que vamos fazer. Na verdade, corresponde ao nosso planejamento. Para poder ficar mais fácil, Maurício, eu acho interessante, eu faço essa exposição e o pessoal pode fazer a inscrição no chat, né? Vai colocando o nome ali de quem quer se pronunciar. E depois eu faço essa exposição, aí a Priscila e você, se quiser complementar, eu fiz um resumo geral, mas talvez vocês tenham algumas colocações pertinentes sobre o assunto também. Combinado? Beleza, combinado. Então, para a gente manter a ordem, o pai que quiser falar, coloca inscrito, né, aqui no chat, que aí a gente mantém uma ordem melhor para não tumultuar, tá bom? Bom, então vamos lá. É de conhecimento de todos, né, dia 23 de março, foram suspensos os calendários da rede do Instituto Federal pela portaria 1200, por tempo indeterminado, inclusive as aulas em EAD. Os únicos que não foram suspensos foram os cursos de formação inicial e continuada, os cursos FIX, que eram à distância. O resto, todos foram suspensos através de portaria, de todos os campos da rede. Para vocês terem noção, isso aqui eu estou falando de uma minuta que está em andamento, e lá tem algumas coisas interessantes, e é bom que o pessoal saiba sobre isso. Para vocês terem noção, 71 países já anunciaram o retorno das aulas, tá? Alguns nesse semestre e outros no próximo semestre. A maioria dos países ainda não anunciaram as datas, não tem ainda aquelas datas fixas. Por quê? A decisão de reabrir as escolas é muito delicada, né? E deve considerar a evolução da pandemia, que a cada dia tem as suas variáveis. E outra, tem que avaliar também o contexto nacional. Na realidade, na América Latina, um dos desafios para enfrentar a desigualdade social durante o fechamento das escolas são maiores. E eu até copiei uma citação lá da Minuta, que está em elaboração, que eu achei muito interessante e válida, que fala assim, que nós temos que lembrar que afetar a todos não significa que todos serão afetados igualmente, né? Que dependendo aí da classe social, a coisa pode ser não, com certeza é diferente. Bom, com a extensão do período de quarentena, indicado pelas autoridades de saúde, dado o caráter dinâmico da pandemia e a incerteza com relação ao seu término, e permanência de medidas de distanciamento social, fez necessário, então, um planejamento a médio prazo, né, das atividades acadêmicas no Instituto Federal. Por exemplo, a Secretaria Estadual de São Paulo, SE, né, o que ela fez? Suspendeu o calendário escolar e as atividades pedagógicas presenciais, implementou em 22 de abril o regime de teletrabalho para os professores,
a utilização de aplicativos para as aulas à distância. Ela disponibilizou pacotes de dados, pessoal que tinha dificuldade aí no acesso. Além dos aplicativos, também tem a transmissão de aulas através do canal digital e envio de apostilas impressas, né? É lógico, as aulas são todas padronizadas, foi o que eles fizeram. E na dificuldade do aluno, o que foi feito? O reforço será realizado no retorno às aulas presenciais, né? Ou seja, segurar aí a dificuldade para resolver depois, né? Pelo que eu pude acompanhar, o pessoal está tendo alguns problemas, já virou até noticiário, né? Publicado no jornal, de acesso ao aplicativo, de uso, e assim por diante. Bom, com relação à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, RFEPCT, são 41 instituições, no qual 8 estão com calendário ativo, com trabalhos realizados de forma remota. Essa decisão foi tomada de acordo com o estudo da viabilidade do ensino à distância das condições que eles tinham, tá? O IFSU tinha optado por essa ação, mas fizeram uma reavaliação, viram que não chegaram ao alcance de uma parcela significativa de estudantes e acabaram retornando. Com relação ao Centro Paula Souza, em 23 de março de 2020, eles anteciparam o período de recesso escolar, determinaram aí o retorno às aulas. Pelo que eu sei, houve uma ambientação de uma semana, né, para que eles pudessem aí ter o acesso à plataforma e saber como utilizar. Eles estão usando a Microsoft Teams, né, e o retorno das atividades foi agora no dia 4. Eles fizeram alguns calendários aí com horários e disponibilidades dos docentes para utilização dos chats, para conversar com os alunos. A frequência ficou por meio de entrega de relatórios e participação. Eles não viabilizaram o pacote de dados lá que a Secretaria Estadual de São Paulo disponibilizou, né? E para atender os estudantes com dificuldade de acesso ao aplicativo, foi orientado que tudo deveria ser arquivado, os conteúdos ministrados, né, remotamente, para que no retorno posterior fosse feito o reforço aí com aulas presenciais. Bom, como fundamento legal, o Instituto Federal, através do ofício 3, a PRE orientou ações para manutenção do vínculo com os estudantes, por meio do acolhimento e atividades voluntárias e inclusivas, realizadas por meio da tecnologia de comunicação. A Priscila e o Maurício aí, depois eles podem completar, porque eles trabalharam muito com isso. Eu tenho uma sorte muito grande de ter 2 profissionais aí direcionados na área da educação, de extrema competência. Então, essa parte educacional eu deixei eles com a liberdade aí de, lógico, seguindo as ordens lá de cima, né? Com a liberdade de decisões, para a gente pudesse não perder esse contato com vocês, alunos, né? Com os alunos. Bom, nesse período, a Pró-Reitoria de Ensino, né, a PRE, ela elaborou alguns questionários com o objetivo de avaliar a situação dos estudantes e dos servidores. Os questionários buscaram ali o levantamento de informações relativas às condições da comunidade nesse momento de crise, né, incluindo tanto o acesso às tecnologias de informação, quanto a condição ambiental e necessidade de cuidados com crianças, com idosos, né? Por que isso? Porque tinha que partir de algum critério para poder analisar como seria o retorno, se pudesse ser implantado esse ensino à distância ou não, tá? Ou seja, é um diagnóstico indispensável para a elaboração de propostas e de planejamento. Como resultado, isso aqui a gente tem todos os dados, tem os gráficos, deixando bem claro que isso foi um estudo para a rede inteira, não foi feito só para o campus avançado Ilha Solteira, foi para todos os 36 campos do Instituto Federal. E a pesquisa, como resultado, ela apontou de início a dificuldade de alcançar toda a comunidade, sejam alunos ou servidores, tá?
Os dados apontam amplo acesso à internet, porém com limitações quanto à qualidade da conexão, né, ao conhecimento de ferramentas por parte dos docentes e também às condições ambientais e familiares dos estudantes. Esse foi uma conclusão diante dessa pesquisa feita com servidores, com os alunos de toda a rede. Diante disso, o que está ocorrendo hoje dentro do Instituto Federal? Está em estudo uma minuta, no qual estão sendo elaborados cenários para que, quando retornar às aulas presenciais, a gente já ter esse planejamento, tá? Sempre respeitando aí as orientações das autoridades de saúde, no retorno, né? Atentando primeiramente à segurança de nossa comunidade, a questão do cumprimento da carga horária, apesar de ter sido liberado a quantidade de dias letivos, a carga horária tem que ser cumprida. E a possibilidade o microfone aberto, fechou. A possibilidade de atividades remotas, considerada com os campos quando retornarem, não foi descartado, lógico, né? Então, diante do exposto, a discussão alguns cenários propostos pela Pró-Reitoria de Ensino, que é da reitoria, não é do campus avançado Ilha Solteira. Nós, todos do campus, vamos analisar esses cenários para ver o qual se enquadra, ou talvez fazer até uma proposta para o nosso campus, tá? Sempre vendo aí a questão da localidade. E esses cenários, como que foram elaborados? Já com possíveis datas de retorno, tá? Então, foi feito um cenário aí para o retorno do dia 15/6, não sei se será ou não, um cenário para o retorno do dia 1/7, e um cenário para o retorno do dia 13/7. O que são cenários? Na verdade, são novos calendários, no qual a gente utiliza aí sábados para reposições, já pensando também como será aplicado esse ensino à distância vamos dizer assim, para reposição quando as atividades voltarem presenciais, e assim por diante, né? Então, com certeza, provavelmente, teremos aulas aos sábados, tá? Então, além desses cenários que está em discussão, que nós temos reuniões marcadas com todos os servidores para a semana que vem, futuramente nós teremos aí, antes do retorno, que fazer algumas adequações quanto ao espaço físico, laboratórios, a questão do álcool gel, de máscaras, refeitórios, dos banheiros, como será o atendimento à comunidade, será que vai ser em rodízio? Então, tudo isso vai ser discutido depois. Primeiramente, a gente está tentando chegar num cenário com a possível data de retorno, ou seja, fazendo um planejamento para quando voltar a gente dar conta do recado. Bom, de modo geral, é isso, pessoal. Eu vou abrir agora a palavra para a Priscila, para o Maurício, se eles quiserem completar, e depois a gente abre para o pessoal que fez as inscrições aí, para a gente poder discutir, de repente surge alguma ideia, algo aí diferente, né? Porque nós temos que andar todos juntos. A escola é a comunidade, tá? São servidores, são alunos, são responsáveis, tá todo mundo no mesmo barco, né? Acho que você pode falar, Pri, né? Aí você fala da parte educacional e aí se eu achar que falta alguma coisa, eu complemento, né? Das ações que a gente fez, o que a reitoria vem pedindo pra gente, tá? Eu acho importante falar essa parte. Tá. Resumindo o finalzinho do que o Wilson colocou, então a gente recebeu esse novo documento, que ainda não está finalizado, tá? Que é essa minuta. A gente recebeu esse documento na quarta-feira, né? Na quarta-feira, eu e o Wilson recebemos esse documento para uma reunião que a gente teve logo em seguida,
E aí a gente compartilhou com todos os servidores do campus, né? E é essa reunião que a gente vai conversar na segunda-feira. Esse documento, ele faz esse panorama, né, das ações até o momento, e finaliza com a conclusão de que, enquanto rede, né, enquanto Instituto Federal de São Paulo, juntando os 36 campos, que a comunidade, então, os alunos não têm acesso, não são todos que têm acesso, né, considerando não só o acesso à internet, mas também o equipamento mais adequado, né, do que só o celular, o ambiente de estudo, um ambiente onde o aluno possa estudar, né, os servidores também foi considerado que, foi visto nessa pesquisa, né, que nem todos os servidores docentes, né, nem todos os professores têm internet de qualidade em suas casas ou equipamentos que permitiriam esse trabalho à distância nesse momento, e a formação também, tá? Então, a conclusão desse documento, que é o que a gente vai trabalhar a partir de então, é que o uso desses recursos, né, de ensino remoto, ele aconteça na volta, tá? Que não aconteça nesse momento a retomada do calendário das atividades acadêmicas de forma não presencial, de que isso não dá para acontecer agora. Tá? Então, essa é a conclusão do documento. Aí, com isso, estão sendo propostos, estão sendo pensados alguns cenários. Tá? A gente tem nesse documento para avaliar 9 cenários, em que alguns têm aulas aos sábados, outros não. A data de começo é diferente, né? Uma em junho, meio de junho, começo de julho, meio de julho. E também uma outra alternativa, uma outra brincadeira lá que fizeram para construir esse cenário é em relação às férias. Tá? Então, partindo os períodos de férias. Então, esses 9 cenários que a gente recebeu nesse documento, eles são misturas dessas 3 condições: data de retorno, aula ao sábado ou não, e os períodos de férias. Tá? Então, são esses os cenários que a gente tem. Qual é o ponto? A gente não tem como saber, de fato, se... eu diria que o dia 15 de junho é uma previsão muito otimista, né? Que vendo os dados aí de avanço da doença, 15 de junho é uma data muito otimista, na minha opinião. O 1º de julho talvez seja um pouco mais realista, mas a gente não pode excluir também a possibilidade de, com os decretos, né, estaduais e federais, que o dia 13 de julho ainda não seja possível. Tá? Então, a gente tem esses cenários, mas eles são chutes no escuro. A gente não tem como imaginar quando, de fato, as atividades presenciais vão poder retornar, tá? E aí, tendo em vista isso, né, esses possíveis cenários, que é o que a gente vai trabalhar eu concordo, Rogério, que o pior cenário é o melhor, né, para antecipação, mas... Visto isso, né, juntando essa indefinição de quando a gente volta, juntando a indefinição de como a gente volta, porque quando a gente voltar, se manter a normativa de que a gente tenha que ter o distanciamento de 1,5 m entre os estudantes, carteira sim, carteira não, mais ou menos. Então, as nossas salas que têm 40 alunos, elas não suportam todos ao mesmo tempo. A gente não tem um espaço físico para isso, e eu acho que nenhuma escola tem.
né, quando tem a sala cheia, um ambiente que possa abrigar todos de uma sala ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que avaliar se é viável 20% dos alunos irem em um dia e etc., né? O que a gente tem feito, né? Nesse período, então, nesse período... Márcia, né? Nesse período, então, tendo esse cenário indefinido, né, de retorno, essa orientação que a gente tem de que as atividades letivas, elas só vão ser retomadas quando voltarem os encontros presenciais. O que nós, docentes, temos feito? Tá? O que a gente tem feito se assemelha bastante com a proposta do Centro Paula Souza, por exemplo, né, que tem um horário de encontro com os professores para os alunos tirarem dúvidas. Nós temos esse horário desde o princípio, né, desde quando a gente suspendeu o calendário, os docentes disponibilizaram os horários de atendimento, né, a gente até reajustou esses horários, porque alguns estavam acontecendo de manhã, aí a gente ficou se perguntando, será que essa molecada está dormindo um pouco mais, aí não estão conseguindo participar dos atendimentos de manhã, então a gente concentrou os atendimentos todos à tarde, né, os que são de manhã começam às 10 horas, então dá para levantar às 8, né, então, a gente tem feito esses atendimentos com os alunos, é o horário que os professores mandam o link nos grupos do WhatsApp, logo 1 hora antes ou algumas horas antes, e a gente fica lá 1 hora disponível para atender as dúvidas dos alunos, para as orientações. Fora isso, todos eles têm os nossos WhatsApps, e a gente tem feito atendimentos individuais pelo WhatsApp. O aluno que queira nos procurar, ele vai encontrar e vai ter esse retorno. Logo no começo, a gente, seguindo as orientações também da Pró-Reitoria de Ensino, a gente começou fazendo as lives, né, que seguiam as aulas. A gente começou fazer as lives temáticas, né? Eu comecei com uma de vírus, aí a gente fez uma de matemática, a de língua portuguesa, todas elas tratando de temas que fazem parte do currículo, só que a gente foi fazendo, e aí nós percebemos que não tinha muita aderência dos alunos. Então, a gente decidiu repensar essa estratégia das lives, né, que talvez por ficarem muito longas, é a minha primeira experiência enquanto youtuber na vida, né, de começar nesse mundo aqui, e aí talvez os vídeos tenham ficado muito longos e aí não prende o interesse, né, a gente decidiu repensar. E aí a gente trocou por vídeos mais curtos, que a gente solta toda semana, mais de uma vez por semana, nos grupos de WhatsApp também, com assuntos relacionados a conteúdos ou ao aprendizado ou ao bem-estar, né? Falando em bem-estar, eles têm recebido sugestões de atividades físicas também para fazer durante esse período, nada absurdo, né, mas por uma questão de manter saúde, de movimentar o corpo um pouquinho. Essa semana e a semana anterior, então, com esses pequenos vídeos, né, que a gente tem mandado, ou algumas fotos, né, a gente tem incentivado, cutucado, vou usar a palavra que a gente tem cutucado os meninos para que eles
comecem para que eles busquem, né, para que eles tenham curiosidade a respeito desses assuntos, né? Então, às vezes, desculpa, é muita moto passando por aqui. Às vezes é um vídeo sobre vulcão, por exemplo, né? Que foi de geografia junto com construção civil. Então, uma pergunta que cutuca em relação ao vídeo que eles assistiram ali, e isso é para motivar a discussão nos grupos, tá? Então, a gente tem feito essas atividades, os atendimentos, desde o começo, todos os professores têm um horário para atender os meninos, a gente tem replanejado coisas que eventualmente a gente sinta que não está funcionando. Temos apelado muito para as redes sociais, então para o Facebook, para o Instagram, porque a gente percebeu que muitas vezes eles estão na internet, mas só estão rodando tela, né? Só estão rolando a barra de rolagem ali. E aí são coisas que às vezes precisam chamar atenção. Então a gente tem também se esforçado em criar esses artifícios, né, para chamar atenção. O que mais, Maurício? E aí, em relação a essas atividades, elas sempre foram colocadas, a gente também coloca, esqueci, a gente também colocou um cronograma de atividades, né, de conteúdos no Drive, foi passado para eles também, que seriam sugestões das disciplinas, do que fazer, né, de que conteúdos revisar nesse momento para cada turma, e no SWAP também. Então, tem lista de matemática no SWAP, tem lista de química, de física, e aí a ideia seria que os alunos, fazendo essas atividades, procurassem os docentes nos horários de atendimento, ou se não pudessem no horário, no WhatsApp também, né? E como a gente não consegue garantir que todos tenham acesso, a orientação que a gente recebeu foi que a gente não possa tornar essas atividades obrigatórias, que elas têm que ser atividades opcionais, né, porque nem todos os alunos têm os mesmos acessos, as condições na casa de cada um, às vezes, são diversas também, né, de horário ou de possibilidade de ter que dividir um equipamento ou outras situações de não ter internet, né, todas essas condições são adversas. Então, a gente recebeu orientação desde o início de que nada fosse obrigatório, de que tudo fosse um convite, né, um incentivo para que eles se mantivessem ativos, se mantivessem junto conosco. Foi essa orientação que a gente recebeu desde o começo, né. Acho que é esse o resumo, mais ou menos. Maurício, quer complementar? Boa noite a todos. Eu acho que vocês abrangeram bastante, né, a situação que está acontecendo, então vou procurar não me alongar. Então, nós estamos realizando essas ações. É muito complicado para a gente, porque a gente não pode cobrar nada deles, né? Porque nosso calendário está suspenso, né? Pelas razões que já falamos anteriormente aqui com vocês. Nesse momento, né, de ensino à distância, a gente está aproveitando para entender melhor como funciona. Por quê? O ensino à distância ele não foi criado agora, então ele já ocorria há muito tempo, né? Existiam formações desse tema e, como tudo, né? Como toda ciência, ela tem as suas peculiaridades, né? E como o nosso curso é presencial, nós não estávamos acostumados com esse tipo de modalidade, tá? Então,
só para vocês entenderem, o único ponto que eu quero complementar aqui é que o ensino à distância ele é completamente diferente do ensino presencial. O ensino à distância ele envolve muito mais a participação do aluno em realizar atividades, né? É aquela questão que a gente tenta replicar na sala de aula presencial, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas é sala de aula invertido, né? O aluno que ele acaba virando o ator do processo de ensino-aprendizagem dele, tá? Então existem várias técnicas, né, igual a Priscila falou, de cutucar, né, de criar fóruns, tutorial, vários temas, vários pontos que, inclusive, existem muitas pesquisas, né, nesse ponto. Então, por exemplo, não adianta fazer uma videoaula de 50 minutos, 1h40, por exemplo, que para a modalidade do ensino à distância não vai surtir efeito, que é o que a gente costuma fazer no ensino presencial. Nós temos a nossa aula, né, seriada em 50 minutos e a gente dobra, né, para 1h40. Então, esses vídeos eles não podem ficar tão longos, né? Então, a gente precisa rearranjar a maneira com que a gente apresenta a disciplina para o aluno, né? E então é o seguinte, o que eu quero deixar claro para vocês, né? Que esse processo de ensino à distância ele depende muito mais do aluno, né? Nós estamos aqui como tutores, né? A gente tenta fazer esse trabalho de direcionar o processo do aluno. Então, no ensino à distância, é assim que a gente... É a melhor maneira de otimizar esse processo, né? E é uma modalidade que eles não estão acostumados, né? Toda e qualquer experiência que eles tiveram nesses 15, 16 anos da vida deles, que eles não estiveram na escola, eles estavam de férias. Então, eles não estão acostumados com isso. Então, assim, o que eu queria pontuar é que a gente precisa instigar no aluno a vontade e a maturidade, talvez, dele ser o ator, né, nesse momento do processo dele. E é isso que a gente está tentando fazer. Nós temos, né, obviamente, a gente tem todas as amarras da reitoria. Na verdade, não são amarras, são políticas. São políticas que elas são embasadas no que acontece na rede, né, como um todo. Que não é diferente para a gente. Nós temos alunos que não têm acesso à internet, que não têm acesso aos dispositivos, né? Então, a gente fica um pouco moldado ali nessas políticas que elas têm uma razão, né? E aí elas são compreensíveis, essas razões. Então, é isso. O que eu queria deixar claro é... O processo de ensino à distância ele é completamente diferente, né? Eu não imagino o ensino à distância você abrindo e dando uma aula de 1h40, né, num vídeo. Não imagino isso, não imagino que seja efetivo. A gente vai ter que fazer essa disruptura, né, do modelo tradicional, né, do modelo presencial. Ele é completamente diferente. E aí realmente a gente procurar instigar, que é o que a gente está tentando fazer nesse período, tá? Eu acho que eu só queria falar isso, né, da importância do aluno chegar até a gente. Esse é um ponto que eu queria deixar claro. Aí eu deixo aberto para vocês, que o Wilson vai agora abrir para as perguntas, né? Deixa eu só complementar um pouquinho, Maurício, que a gente está preocupado muito, né? Isso que a Silvia colocou aqui, da gente se capacitar para usar o recurso com qualidade, é justamente isso. Eu tenho
amigos que trabalham na rede estadual, também na rede particular, e do jeito que foi feito, assim, meio que no atropelo, com uma rede muito maior, né? A rede estadual ela é muito maior do que a nossa. Esse atropelo não tem funcionado muito bem, né? Tem vários alunos que não só não conseguem acessar, mas tem a individualidade de cada um, né? Tem o tempo de aprendizado de cada um. E aí, como enquanto equipe, né, enquanto docentes, a gente começar a fazer, por exemplo, eu vou abrir um horário aqui nessa mesma plataforma e vou dar aula de biologia, isso não vai funcionar, né? A gente sabe que isso não vai contribuir para um aprendizado efetivo. A gente vai estar tampando o sol com a peneira. Então, essa foi a nossa maior preocupação no começo, a gente vai ter que usar esses recursos e a gente não vai, em nenhum momento, transformar os nossos cursos em cursos à distância, né? A gente não vai mudar a modalidade, os nossos cursos continuam sendo presenciais e, na minha opinião, é muito importante que continue assim para o ensino médio, né? Porque a formação do adolescente, do estudante, acontece também na interação entre eles. Então, os cursos não vão deixar de ser presenciais, mas a gente poder utilizar esses recursos, né, remotos, quando a gente voltar, né, com qualidade, aí a gente consegue manter a qualidade do que a gente sempre se propôs a fazer, né, que é o ensino com qualidade. Esse compromisso a gente vai continuar tendo com vocês, de que a qualidade a gente vai, a todo custo, tentar manter, tá? Acho que é isso, só para a gente não ter, de repente, alguma ideia de que o curso vai mudar, né? A gente não vai mudar, não. A gente continua sendo presencial. Aí, se a gente pode abrir para pergunta já, Wilson? Isso pode sim, só para... Gostei muito das suas palavras. É isso, pessoal. Muitas vezes a gente tem a sensação assim, estamos ficando para trás porque a escola do Centro Paula Souza voltou, as escolas particulares estão em andamento, nós estamos ficando para trás. Não é bem isso, né? Nós temos que preservar essa qualidade de ensino, com certeza. Bom, tem uma relação já de pessoas, né? Se eu não me engano, Silvia Regina é a primeira, ou Maurício? Isso, é a Silvia. Pode fazer a pergunta, Silvia. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está dando para ouvir? Gostaria de parabenizar, porque assim, a iniciativa de vocês, porque como vocês falaram, EAD não tem nada a ver com presencial, e o que essas instituições estão fazendo, que vocês falaram, que alguns pais estão preocupados, que as outras, que a particular está funcionando, eu sei de muito caso que eles estão dando aula presencial pela internet, então das 7 ao meio-dia segurando os alunos. Isso é um absurdo, não está tendo rendimento nenhum, porque é impossível algum aluno aprender nessas condições. Então a gente não deveria estar se preocupando com isso. Eu vou bem na linha do que vocês estão falando, porque a gente está sem controle nenhum sobre a nossa vida, e a gente não deveria estar tentando controlar uma coisa que não vai depender muito da gente, né? A gente vai ter que ter um comportamento diferente, porque a gente está vivendo uma coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, o governo federal marcar o Enem é um absurdo. Como que suspende um monte de coisa e mantém o Enem? Mas faz parte da política, né? Então, mas a participação, o incentivo dos pais em função disso, então tem que obrigar a escola a voltar porque vai ter o Enem. Não, a gente deveria estar fazendo ao contrário, a gente deveria estar indo contra essa data, engrossando o caldo para não ter o Enem agora, por exemplo. Mas não, mas enfim.
Já prestei serviço para a Univesp, que é EAD, e continuei tentando me atualizar de recursos para a gente se utilizar dessa ferramenta. E se vocês quiserem, eu faço parte de um grupo lá de Bauru, que é de educação inclusiva, que também está fazendo bastante live, bastante informação para a gente se atualizar em plataforma e tal. E eu me coloco à disposição, se vocês me passarem algum e-mail que eu possa entrar em contato, eu posso passar todo o material para vocês. Me coloco à disposição de debater, porque eu também estou aprendendo, tá? E parabenizar vocês, eu acho que vocês fizeram a melhor coisa. Suspenderam tudo e estão se capacitando para fazer uma coisa com qualidade, porque é isso que os alunos merecem. E estão prezando pela questão social. Porque, assim, o que eu entendo que a Covid agora está colocando todo mundo no mesmo nível. A gente que tem condição pode não ter mais condição por causa da doença. Então, a gente pode estar vivenciando uma coisa que a maioria da população já vivencia há muito tempo, que é a dificuldade em todos os sentidos, né? Então, eu acho que vocês, de novo, parabenizo e agradeço a oportunidade de estar participando dessa discussão. É isso. Obrigada, Silvia. Em relação ao Enem, a sua fala me lembrou que, enquanto instituição, né, o nosso reitor já levou no CONIF, né, que é o Conselho de todas as instituições federais do Brasil, já levou esse posicionamento de que a data do Enem tem que ser adiada, e o próprio CONIF, que é um conselho grande, né, de todos os reitores de todos os institutos federais do país, e das universidades também, né, Wilson? Eles vão mandar uma carta para o INEP, que é o responsável, solicitando o adiamento da data, porque de fato é bastante absurdo, né? Como o Wilson trouxe no começo, a pandemia afeta todos, mas não de maneira igual. Aqueles que já são vulneráveis, agora ainda mais, né? Então, a gente corre um sério risco de cometer atrocidade. A gente não, né? Eles correm um sério risco aí de cometer atrocidades de exclusão absurda, mantendo a data. E aí, nossos 3 e-mails estão aí, Silvia. Eu tô tentando copiar e colar. O que me assusta é, mesmo a gente estar passando por uma situação de estar lutando pela vida, a população se preocupar em prestar Enem, que seu filho preste Enem, ao invés de engrossar o caldo e brigar, que não, que todo mundo tem que ter a chance igual e deixar para depois. Parece que encontraram uma possibilidade de concorrer com as pessoas que não estão tendo condição, entendeu? Para mim é uma falta de humanidade isso. E que a própria sociedade está assinando embaixo, mesmo estando numa situação de risco de vida. É isso. O próximo inscrito é o Wilson, né? É isso? Isso. Pode ficar à vontade, Wilson. Oi, Wilson. Boa noite a todos. Pais, professores, diretor. É um prazer estar participando dessa videoconferência. Concordo muito com o que vocês disseram aí em relação à qualidade do ensino, que pode ficar comprometida. Mas, como a gente vê, pandemia é uma novidade para todo mundo, né? Para o mundo inteiro. E essa discussão em relação às atividades remotas também é uma novidade para o mundo inteiro, no ensino fundamental e no ensino médio. Ensino superior já tem um tempo que já existe, e no ensino fundamental e no ensino médio, essa possibilidade chegou agora com essa pandemia.
Sabemos que os professores, nenhum professor de ensino fundamental e ensino médio estava preparado para fazer esse tipo de atividade. Mas a situação que acontece é que a gente não sabe até quando vai acontecer esse afastamento dos alunos da escola para ter as aulas presenciais. A pandemia não marcou uma data para encerrar. Pensando assim, eu também com pai preocupado com os alunos, vejo eles que eles, algum deles, né, nem todos, mas alguns estão se preocupando como voltar para as aulas, estão tendo dificuldade de manter um vínculo. Por quê? Por uma falta de compromisso. Um compromisso que a escola possa estar cobrando deles algum tipo de atividade. Como a Priscila colocou, que não pode estar cobrando nada. Sabemos que o Instituto Federal do Estado de São Paulo está segurando bastante essa situação, mas os alunos estão muito soltos. Eu acredito que poderia estar acontecendo algum tipo de atividade remota. Sabemos a dificuldade, mas também sabemos de algumas propostas que podem ser feitas para os pais, para os alunos que têm essa dificuldade, né? Sabemos que o Instituto tem um trabalho social que pode estar colaborando com os alunos que não têm essa possibilidade. Poderia estar fazendo impressão de material impresso para estar pegando na secretaria do Instituto. E também o aprendizado, a gente sabe que não vai ser da mesma forma. Curso técnico, muito difícil para os alunos, as atividades do técnico estar acompanhando por ter laboratório e outras atividades. Mas acredito que as atividades do médio, acho que alguma coisa o Instituto poderia estar fazendo. Mas como dependemos da reitoria, né, fica complicado. A gente sabe que o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, os alunos estão tendo aula EAD, alunos de Minas Gerais, alguns campos ficaram liberados, a reitoria deixou para cada campus liberar, porque cada cidade tem sua particularidade. Tanto é que Minas Gerais não tem um isolamento social que está no estado de São Paulo. Lá o governador deixou cada município decidir a sua área de abrangência. E eu acredito que o campus também deveria levar em consideração isso, apesar que nossa reitoria não atendeu esses anseios. Mas é isso, eu acreditava que o Instituto Federal poderia ver alguma coisa nesse lado, nesse sentido. Infelizmente, eu sei do problema que nosso campus oferece, que os campos oferecem, que tudo tem que vir da reitoria, e eu lamento mais uma vez aí que os alunos vão ficar, Deus sabe até quando, sem aulas presenciais. Mas é isso que eu tinha para dizer. Não dá para acrescentar muito, né? Mas é isso que eu tinha para dizer. Wilson, Priscila e Maurício. Obrigado. Wilson, a gente que agradece pelas suas colocações, pelas suas ideias. Semana passada no começo dessa semana nós até conversamos, né? E depois eu vou conversar com o Maurício, com a Priscila, que as ideias foram boas, as suas ideias. E nada será descartado, tá? Tudo que for possível ser feito para que a gente tenha um ensino de qualidade, nós vamos tentar fazer, tá bom? Muito obrigado, o que precisar, estamos sempre à disposição, tá bom? Eu acho que assim, o que a gente precisa pontuar também é que a gente também não tá enxergando, né, essa questão, por exemplo, o Enem ele ainda não foi adiado, e isso é uma preocupação muito grande nossa, né? Então a gente não está alheio a essa informação.
estamos aflitos, né? Eu, a Priscila e o Wilson é todo dia pensando em soluções, como é que vai fazer, né? Nossa, tem muitas variáveis, né? Porque quando a gente pensa em um aluno, a gente consegue solucionar, mas quando a gente pensa em todo mundo, são muitas pontas soltas. Mas assim, o que a gente gostaria de deixar bem claro é que a gente está todo dia aflito. Eu tô aflito, porque essa situação ela é muito diferente. A gente quer estar perto do aluno, a gente quer realmente receber esse feedback dele, né? Quando, por exemplo, a gente faz o vídeo lá, eu fico o dia inteiro editando, tal, a gente quer discutir com ele, a gente quer avançar no assunto, né? Mas acaba que às vezes a gente não consegue, né? Mas a gente está olhando o panorama global, né? E quando a gente olha o panorama global é que ainda, né, não foi adiado e nada, então isso é uma preocupação nossa e a gente está sempre aberto a ideias dentro do que for possível, né? O que o Wilson falou que é muito interessante, a pandemia ela não vai escolher o dia que ela vai terminar, né? Então, essas orientações elas podem alterar, né? A gente pode estar convocar numa próxima reunião para falar uma outra coisa, né? A gente segue essas orientações de agora, e as orientações de agora acho até legal a gente falar um pouco, né? Se a gente conseguir manter, começando aí no meio de junho o primeiro cenário, né? Meio de junho, a gente consegue terminar no começo de janeiro, né? No começo, no meio de janeiro, dependendo das variáveis. Então, assim, a gente está monitorando isso e à medida que não for ficando sustentável essa situação, obviamente que a gente vai pensar em outras alternativas. Isso eu não tenho dúvida que a reitoria vai pensar em outras alternativas. Antes da Carminha falar, deixa eu já aproveitar, né, de repente, para a gente até ter ideias, né? Porque, como eu falei, a gente pensou em live, desistimos porque achamos que não estava funcionando, e aí a gente tem mudado as estratégias. De repente, se vocês mostrarem para a gente, por exemplo, Wilson, quais são as dificuldades que você sente que o Caio tem, por exemplo, né? Ele tem conseguido participar dos horários de atendimento, ele tem conseguido, ele tem pego o material do SWAP, o que você pode dar de retorno para a gente desse período, né? Para a gente começar a tentar enxergar novas possibilidades, né? Carminha agora. Não, deixa o Wilson falar. Desculpa, Wilson. Você queria por falar? favor. Não, o Wilson, para ele me falar do Caio. Tá, tudo bem. Desculpa. Que ele vê lá. Oi. Oi, pode falar, Wilson. Ô, Priscila, estava conversando com o Caio aqui, ele não tem mexido muito no Swap. O que eu disponibilizei para ele? Umas atividades do Enem, num site, e ele está fazendo, ele acorda cedo todo dia, e o computador e vai fazer essas atividades, e está estudando através do material que eu peguei na internet mesmo. Tem todos os anos, do primeiro ao terceiro ano, umas atividades, uns textos para ler, depois uma videoaula dos 20 minutos, e depois no final do questionário. Então, cada dia ele está fazendo uma disciplina, história, geografia, ciência, matemática, inglês, cada dia ele vai diversificando as aulas que ele quer assistir. Por exemplo, uma manhã só ele assiste 4 aulas, 5 aulas de história. Depois, na outra manhã, ele assiste 4 aulas, das 8 da manhã até meio-dia, fica assistindo aula de biologia. E assim ele está indo. Ele no Swap, ele falou que não pegou, não mexeu ainda não, porque quando eu disponibilizei para ele, acho que nem olhou mais o Swap. Estou falando com ele aqui. Ele nem mexeu no Swap. Mas tem alguma coisa no Swap lá para estar olhando?
Tem algumas atividades que os professores Material. colocaram. A gente pode mandar de novo nos grupos, Maurício, aquela planilha que a gente colocou alguns conteúdos, né? Porque a gente recebeu orientação também de que conteúdos novos não seria o momento, né? Da gente trabalhar. Mas tem bastante coisa para ser revisada. E aí a gente montou um cronograma, mais ou menos, não um cronograma, né, mas a gente elencou alguns conteúdos de todas as disciplinas para eles poderem ir revisando. E aí é interessante, se ele puder, conversar com os professores, né, procurar os docentes nos horários de atendimento, e aí a gente trocar uma ideia, por exemplo, o que ele já reviu de biologia, o que eu posso orientar para ele de retomar, entendeu? Então, esse contato com os professores que a gente está disponível é importante também, se ele puder procurar. Eu vou passar para ele já a partir da semana que vem, pode deixar que ele vai te procurar. Tá bom. Carminha. Tem que entrar na sua app, procurar as atividades e tirar dúvidas com o professor, que eles estão lá disponíveis para estar. Pode falar, Carminha. Boa noite para todos, tudo bem? Oi, boa. Pessoal. Priscila, a minha preocupação maior tem a Maria Eduarda e a Ana Augusta, mas realmente é com a Ana Augusta em relação ao Enem mesmo. A gente não tem realmente uma previsão de quando isso, as aulas vão estar retornando, né? E tá aí, o Enem marcado, infelizmente, né? É uma coisa que não depende da gente, e eu acho, pelo menos assim, pela turminha que eu conheço, infelizmente, eles funcionam com cobrança, né? E eu tenho acompanhado vocês, as lives, tudo, tenho visto os horários de atendimento, e infelizmente a gente percebe que são pouquíssimos, né, que estão presentes ali. E como você disse, que não teria como estar cobrando isso, né, que é uma norma que vocês receberam, né, mas não sei se de repente a gente poderia estar colocando alguma coisa para talvez estimulá-los mais, tá ficando, porque pelo menos aqui em casa está complicado, a gente está colocando essas meninas para estudar, e acredito, pelo que eu tenho conversado, não é só aqui, né, a gente está tendo uma dificuldade. Eu sou contra esse negócio de ter as aulas, como o pessoal está fazendo nas escolas particulares e algumas outras também. Eu acho que isso, na verdade, é uma enganação. Mas, assim, não sei se a gente poderia estar fazendo alguma coisa, algum horário mais presencial, com que eles estivessem mais presentes com vocês. E a gente precisaria, sei lá, arrumar alguma forma. Eu estive conversando com o meu sobrinho, ele dá aula no Instituto, em Três Lagoas. É lógico que lá é outra reitoria, tudo, né? Mas e lá eles liberaram, né, de estar, por exemplo, passa uma lista de exercícios, como está sendo feito aqui, que eu já vi as listas de alguns professores, mas como eles têm umas notas divididas, que aqui também a gente tem isso, né? Nota de prova, nota de trabalho. E esses exercícios estão entrando nas notas de trabalho depois. Soma tudo, quem entrega. Eu acho interessante também como vocês fizeram as lives, porque eu acho que as lives, de uma certa forma, isso instrui muito para uma redação, de repente. Então, assim, alguma coisa desse tipo que eles possam, dentro dessas lives, estarem escrevendo alguma coisa, o que eles entenderam, sabe? Mas, assim, seria uma coisa que vocês precisariam ter, né, esse respaldo de estar cobrando isso deles, né, para que eles se interessassem mais, porque eu acho, assim, que sem essa cobrança, realmente é difícil. E, assim, eu também não acho certo esse negócio de essa quantidade enorme de coisas que o pessoal está falando. Seria, tipo assim, 1 hora por dia. O professor pegaria 1 hora, sabe? A minha preocupação mais mesmo é o pessoal do terceiro, por causa do Enem, né? E eu também sei da dificuldade do pessoal que não tem acesso. Vocês fizeram esse levantamento, né, de quem tem acesso e quem não tem. De repente, eu sei que a turma da Ana Augusta de edificações e de desenho
é uma turma eles são bem amigos, se for caso não só de internet, mas de repente de aparelhos, tablets, essas coisas, computador, eu acho que tem muita gente que tem 2 que poderia estar emprestando, entendeu? Porque minha preocupação é que, e se isso, que nem o Maurício falou, provavelmente se voltar em junho, nós vamos terminar o ano em janeiro, e o Enem? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente fica preocupada, né? Que a gente não sabe como que vai ficar. Eu estou sendo otimista, eu acredito que eles vão mudar essa data desse Enem, porque não é possível, meu Deus do céu. É muita injustiça, sabe? É uma coisa absurda, né? Eu até acho que eles não falaram nada agora, porque a gente até entende, tem toda uma programação, quantidade de alunos, um monte de coisa para preparar até lá, né? Talvez eles estejam deixando correr para isso, eu quero acreditar nisso, né? Mas está aí, né? E eu acho que sem cobrança vai ser difícil a gente conseguir pelo menos um pouquinho de atenção desses alunos, né? Talvez, se a gente pudesse fazer alguma coisa desse tipo, facilitaria, né? No caso dessa aprendizagem, que eles precisam ter pelo menos um pouquinho, por enquanto. Seria isso. A gente fica de mãos atadas nessa cobrança, Carminha, porque a gente não pode, nem como ponto extra, por exemplo, dos alunos de uma atividade, por exemplo, se eu peço agora uma lista e falo que vai valer ponto extra para o 4º bimestre, por exemplo. Como a gente está com o calendário suspenso, nada que a gente está fazendo agora pode ser contado com nota. E eles sabem disso, né? Ou pelo menos a representação deles, que é o Grêmio, sabe disso, porque a Pró-Reitoria de Ensino fez uma reunião com os estudantes na semana passada e ontem também, e foi mostrado para os alunos que existe um e-mail que é um canal de denúncias, que porque tem em outros campos, né, em outras realidades, tem alguns docentes que têm cobrado, sabe? E como o calendário está suspenso, a gente não pode fazer isso, essa cobrança, né, e barganhar a nota. Vou dizer o que eu fiz, que eu não sei se todos acabaram vendo essa semana. Na segunda-feira, eu tirei foto de uma flor de maio aqui de casa, que tinha aberto, postei nos grupos e comecei a perguntar. Soltei a pergunta se alguém conhecia, esperando os nomes, né, que alguém dissesse que era flor de maio. Aí, eles respondendo o nome, eu fui aprofundando. Tá, por que tem esse nome? Aí, alguns responderam, mas, os grupos têm 20, tem 26, tem 30, tem 40 alunos. 2 respondem. E aí eu tentei usar o WhatsApp como última ferramenta ali, que eu falei assim, não, todo mundo tá com o celular na mão, eles vão ver aqui a minha mensagem, né? E aí, com isso, eu queria chegar em botânica. Com isso, a gente chega para que serve a flor no vegetal, como é que a planta percebe luz, né? Que relação tem luz com floração. A gente chega em conteúdos, mas eles não responderam, a grande maioria não respondeu no estímulo, entendeu? Então, é esse que está sendo o nosso grande desafio de chegar, né? De chegar neles. Eu fico também um pouco não à vontade de falar assim, olha só, eles estão me ignorando porque eles querem me ignorar. Porque eu não sei a realidade de cada um, né? É muito difícil
cobrar, e aí, por exemplo, a Ana Augusta não está fazendo, mas ela podia estar fazendo, né? Quem sou eu para falar isso? Entendeu? Como a gente está nessa distância toda, é muito complicado também a gente pensar em cobrança, né? Eu estou pensando aqui se a gente poderia combinar com os pais primeiro, então, não sei, combinar com os pais, eu vou fazer isso com tal objetivo para tal turma, dá uma cutucada aí nos seus pupilos, não sei se é viável também, né, mas estamos abertos às sugestões. Acho que é o Omar. Isso, E tem os que não têm acesso, de fato, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade junto a esta reunião aí com os pais presentes também, né? O diretor Wilson, a coordenadora Priscila, o professor Maurício, é uma satisfação aí. Então, a princípio, agradeço muito pelo empenho de vocês aí no Instituto Federal, né, no campus avançado de Ilha Solteira, essa enorme preocupação que vocês têm aí com os alunos e, evidentemente, a qualidade. Imagino também, como todos, a pandemia, na verdade, ninguém imaginava. Eu penso que é quase que uma terceira guerra, né, de certa forma invisível, e que, na verdade, afetou todos os setores da economia, não somente a educação. Também penso, acredito, em função das palavras iniciais do professor Wilson, talvez seja uma decisão, a princípio, de vocês, em função da reitoria aqui de São Paulo, né? Não sei se eu posso estar equivocado quanto a isso. Mas, por outro lado, a gente tem que observar também, eu acho que até a Carminha mencionou, o Instituto Federal de Três Lagoas. Eu coloco um exemplo para vocês também aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente o município de Aquidauana. Tem um amigo meu que o filho dele já está no 3º ano. Na verdade, lá, inclusive, tem cursos muito semelhantes ao de vocês, aí nessa parte de construção civil, enfim. E lá o currículo ainda são 3 anos e meio para formar, né, que é a última turma que eles pegaram de 3 anos e meio. O que eles estão fazendo lá? Só para vocês terem uma ideia. Para começar, eles não deixaram nenhum aluno a menos, tá? Então, eles se mobilizaram, utilizaram parte dos recursos lá da instituição. No caso, para vocês terem uma ideia, cada aluno carente, eles tiveram, se eu não me engano, foi R$80 ou R$100 por mês. Eu não me lembro ao certo, que eu tive, inclusive, esse áudio com esse meu amigo, num bate-papo que eu tive com ele, né, recentemente, para pagar a internet. Além disso, o próprio IF de lá, né, lembrando que o IF de lá tem um número muito maior de alunos por conta do tamanho do município, né, é bem maior do que Ilha Solteira, então eles tiveram ali, na verdade, algumas salas disponíveis para os alunos, assim, que tinham dificuldade de ter um computador, ou seja, disponibilidade de acesso, né, de espaço para isso. Então eu vejo, é claro, que, inclusive o professor Maurício mencionou, de forma evidente, a aula EAD é totalmente diferente de aula presencial. Tá? Eu falo para vocês que eu trabalho na universidade, também eu utilizo a plataforma EAD independente de pandemia, tá? Dentro do que vocês sabem, o que é estabelecido pelo MEC, até 20% da carga horária, né? Isso é claro que o MEC agora deliberou em função de forma excepcional agora. Então, eu vejo um outro perfil dentro do EAD. É claro que ele não é 100%, mas ele é uma forma complementar de otimizar, sobretudo, algumas questões conceituais em disciplinas. Então, se a gente for avaliar a questão da qualidade do ensino, eu vejo que é bem ao encontro do professor Maurício. Realmente, o tempo tem que ser reduzido. Para vocês terem uma ideia, se me permite dizer, eu faço as minhas aulas gravadas mais ou menos o tempo de 20 minutos, tá? 18, 20, 25 minutos no máximo.
Só que tem uma outra estratégia, trabalhar com dinâmica de conteúdo. E, além disso, o envolvimento dos alunos, mesmo porque esta interação, vejamos, se nós estamos parados aí, acredito, quase 60 dias, não é isso? Desde o calendário do início da pandemia. Então, vejamos, a falta da interação entre os alunos, né? Claro, não dispensando essas atividades que vocês repassam, pelo contrário, mas eu vejo que a falta de interação também desmotiva-os, né? Então, é um momento, mais do que todo, vamos imaginar assim, é um contexto que nós estamos vivenciando na sociedade, que na verdade as pessoas, elas precisam de uma maneira ou outra, claro, respeitando-se a qualidade do ensino, respeitando-se também que é um curso na modalidade presencial, mas é um momento também de se reinventar, tá? Eu falo isso, inclusive também concordo com o Wilson, né, um dos pais aí que se manifestou anteriormente. Eu acho assim, nós temos que preparar, tá? A gente sabe dessa decisão agora, evidentemente, mas a gente tem que se preparar, mesmo porque, como a professora Priscila mencionou, a gente não sabe ao certo a data. Se vai ser meados de junho, se vai ser julho, talvez possa ser até agosto, quer dizer, a gente não sabe até onde está esse fundo do poço. Então, nós temos que considerar esses diferentes cenários e avaliar diante, é claro, das atitudes mundiais que têm ocorrido, não somente em nível educacional, mas também em outros segmentos. Então, eu acho que isso é importante para a gente poder avaliar, de repente, considerar aí, talvez, não pensar somente num retorno, mas começarmos a pensar esta preocupação, esta possibilidade, né? Afinal, nós estamos aqui de maneira democrática, né, para propor possibilidades, né? Não só, mesmo porque quando a gente fala em escola, quando a gente fala independente do nível, se é fundamental, se é médio, se é superior, nós temos que ter essa relevância. Olha, o que está acontecendo atualmente, o que nós podemos fazer para não, evidentemente, esticar. Até quando que irá esse calendário, né? E quanto mais se postergar o atraso, eu imagino aí que vai ser muito mais, assim, desafiador, né, para vocês aí nesse retorno, tá? Mas, de uma maneira geral, eram essas as minhas colocações, e eu falo para vocês que eu estou aprendendo muito também ao longo da quarentena. Eu também sou professor como vocês, né? Embora eu sempre gostei dessa parte de comunicação, de gravar aulas, palestras online, independente de pandemia, mas é um momento, inclusive, acho que muitos de vocês sabem que ao longo da quarentena, nós temos muitos cursos que até então eram pagos e hoje eles estão disponíveis gratuitamente, tá? Acho que é um momento que as pessoas estão se unindo em sociedade, né? Então é um momento de fortalecimento, não é verdade? Então, mais uma vez, eu agradeço aí essa oportunidade de estar falando aí com todos vocês, parabenizo mais uma vez pela qualidade da instituição, qualidade quando eu falo não somente ao ensino, mas a infraestrutura, a atenção de todos vocês presentes, inclusive eu reforço, né, em particular, que o meu filho gosta muito do Instituto Federal, viu? Ele tem um carinho muito grande pela escola, e a gente fica muito feliz por ele, né? Que na verdade é o reflexo que nós temos aí de todo o trabalho e preocupação que vocês têm aí com todos os pais e alunos, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Um abraço. Obrigado, Omar, pela participação, sempre com muitas palavras sábias, né? E, na verdade, todos nós estamos aprendendo mesmo. Eu mesmo não tenho esse dom que o Maurício tem, que a Priscila, que você mesmo tem. Estou aprendendo. Tem que se adaptar, né? Bom, Maurício, eu acredito que não tem mais ninguém inscrito. Alguém queira fazer alguma colocação? Sugestões. Omar, eu queria comentar um pouquinho, assim, a gente tá com um radar ligadíssimo para opções, para sugestões.
já passamos do sinal amarelo sim, a gente está aberto, né, realmente a essa conversa, na medida do possível, para a gente minimizar o máximo as perdas, né, para todo mundo. Então, assim, tem meu contato aí, que eu coloquei no e-mail, podem anotar, pode mandar e-mail, WhatsApp, e assim, a gente tá pensando em alternativas. E aí eu queria reforçar, Silvana, aguenta só um pouquinho aí, do que a gente já tem condições de fazer, né? A gente, nos bastidores, vai continuar na luta de buscar a formação, de implementar o ambiente virtual no Instituto, no nosso campus, né? Para antes ou no retorno, ou, né? Enfim, a gente usar esse recurso, né, mesmo como complementação de atividades, de conteúdos, depois ele é muito importante. Essa pandemia veio para esfregar na cara da gente que a gente estava atrasado, no final das contas, né, mas a gente tá se mexendo nos bastidores para ir atrás de tudo isso. E reforçar que o que a gente tem, por enquanto, de certo, com todos os filhos de vocês, é que nós estamos aqui, né? Eles têm o nosso link de acesso uma vez por semana, e eles têm os nossos WhatsApps. A gente fica altas horas conversando, a gente fica trocando ideia. Ontem eu fiquei até meia-noite com o Pedro Lucas falando sobre moluscos, mas a gente está aqui, né? Então, se vocês conseguirem, igual eu falei para o Wilson, né? Dizer para os meninos procurarem, porque aí a gente consegue pegar eles pelo laço, né? A gente não está conseguindo as lives, as ações que a gente tem feito, a gente tem tentado jogar iscas, né? Mas poucos estão mordendo a isca. Então, se vocês conseguirem empurrar eles para a gente já consegue pegar pelo colarinho um pouco mais firme, né? A gente pode... Tá no Facebook, Maurício, a planilha dos horários de atendimento? Não, eu passei nos grupos. Eu vou passar Vamos, de novo. a gente pode colocar lá no Facebook, né, no perfil do Facebook, os links dos horários de atendimento, os horários, né, a planilha com os horários, e aí eles têm a gente para procurar, tem os conteúdos, né, que a gente montou, assim, como orientações para começar, e aí esse retorno que eles deem para a gente é importante aí. Quem puder empurrar os meninos para a gente está aqui esperando para pegar. A gente está indo na busca ativa, mas se vocês conseguirem empurrar, a gente fica muito agradecido. Até porque ninguém conhece melhor o aluno que a gente, né? Então, o aluno ele pode estar fazendo aula online, mas a gente conhece, sabe aonde, né, aonde é mais frágil, aonde é mais forte, e a gente vai conseguir direcionar melhor, né? Então, isso é muito importante, né? A gente né, tem alunos que a gente está há quase 3 anos com eles, então a gente já conhece, já sabe exatamente, né, qual que é o perfil desse aluno. Então, a gente pede realmente que busque a gente, é o que a gente pode pedir agora, né? E se buscarem, eu tenho certeza que a gente vai minimizar bastante essa situação.
A gente vai colocar assim, Nila, lá no Facebook, a planilha com os horários de atendimento, os links. Se os links, eventualmente, às vezes a plataforma está indisponível na hora que a gente vai abrir, né? Mas eles recebem pelos grupos do WhatsApp todos os dias os horários de atendimento, né? O link para acessar o horário. A gente está mantendo a planilha atualizada, mas eventualmente em um determinado dia, talvez essa plataforma aqui não abra, dê erro, né? Aí a gente corre para outra e abre do mesmo jeito, tá? E a gente fica à inteira disposição de vocês pelo nosso WhatsApp também, pelo e-mail, pelo Facebook também, que a gente recebe as mensagens. Se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem pedidos aí para fazer, em termos de, olha, precisa cutucar o Joaquim para ele estudar matemática. A gente vai lá cutucar o Joaquim. E aí a gente precisa dessa ajuda de vocês também, né? Agora eles estão aí em casa e a gente precisa mais ainda desse retorno de vocês. Só antes da gente encerrar, eu vou abrir para a Silvana para falar sobre a cesta básica, né? Para deixar alguns assuntos claros para vocês. Pode falar, Silvana. Tá, deixa eu acabei de colocar o link aqui já da cesta, tá? Do formulário da cesta. Então, eu quero falar para os pais o seguinte, que nós fizemos uma reunião com o grupo lá da PRE e tinha viabilizado de se preencher um formulário para que pudesse fazer um levantamento de cestas básicas para todos os alunos, já que era a conversão do dinheiro das frutas, que é a verba do PNAE, então seria a conversão desse dinheiro. Então, nós abrimos para que todos se manifestassem através de um formulário. Esse formulário nós disponibilizamos para todos os alunos. Tinha só 3 perguntas. Era o curso que estava, e se tinha interesse da cesta básica, e se tivesse, colocava o endereço. Então, nós fizemos esse formulário, porque nos foi pedido uma lista dos alunos. E ficou pronto o formulário, só que foi assim, para conseguir, nós ligamos para muitos alunos, porque mesmo que eu coloquei no comunicador do SWAP, no e-mail, no Facebook, mandei nos grupos, e muitos alunos não responderam. Aí, depois deu prazo, a maioria respondeu sim, alguns não queriam, outros aceitaram e tal, falei até com vários pais, talvez alguns deles estejam aqui, mas depois a Pró-Reitoria fez um outro formulário que tinha que pôr mais alguns itens, então inviabilizou aquele formulário que o aluno já tinha respondido, vocês perdoem a gente, não foi assim, nós lutamos para que fosse aquela informação que a gente já tinha colhido, mas não foi aceito. Então, eu coloquei aqui o link do outro formulário, já coloquei no comunicador do SWAP de novo, no e-mail, no Face, na página do Instituto e no grupo da assistência estudantil, para os alunos responderem de novo, por favor, se vão aceitar a cesta básica, tá? É uma manifestação ainda. Se eu tenho 100% que vai ter a cesta básica, não, nós não temos 100% de certeza, não. Mas vamos preencher o formulário que existe uma possibilidade grande de vir, tá? É só se manifestar lá. Aí tem que pôr o endereço também e o ponto de referência da casa, porque tudo indica que será entregue por supermercado da região, alguma coisa assim. Tá? Então, por favor, peçam para os meninos preencherem esse formulário, tá? Porque nós não temos, na realidade, acesso a eles caem direto lá na reitoria. Então, não, da outra vez,
a gente conseguia, porque foi nós que criamos, então a gente conseguia ver se o aluno respondeu ou não. Agora a gente não consegue, tá bom? É o mesmo link que eu mandei, sim, que eu gravei o vídeo explicando. Só que nesse link novo agora, desse Lime Survey que tá aí, que a Silvana colocou, só responde, não é uma manifestação não é mais uma pergunta sim ou não. Então, é quem quer receber para preencher, tá? Então, quem tinha manifestado o interesse em receber, aí preenche esse novo questionário, por favor. Eu estou colocando aqui também o e-mail do setor sociopedagógico, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida ou sobre isso, ou sobre coisas de outra natureza, seja relacionado ao aluno, ensino-aprendizagem, alguma coisa, manda lá para a gente, que na medida do possível a gente vai procurando atender a resposta adequada que a pessoa precisa ouvir, né? Às vezes, nós temos que fazer uma reunião, perguntar para um e para outro o que é, mas se tiverem dúvida, por favor, eu já coloquei o setor à disposição para os alunos, para fazerem as perguntas, e de vez em quando eles perguntam alguma coisinha, mas não está entrando muito em contato, não. Mas está aqui, tá? sociopedagógico.ist@ifsp.edu.br. Obrigada. Silvana, é só isso? Só. Ah, tá. Pessoal, fica meio estranho, né? Parece que está sendo feito um retrabalho. A Priscila, na hora que fala assim, ela passou até mal na hora que a gente soube que teria que preencher de novo, porque eu tenho certeza que o sócio pedagógico Silvana trabalhou bastante, tentando contato com todos, né? E eu ontem à noite, eu liguei para a responsável em São Paulo e falei assim, olha, vocês têm que aceitar os nossos dados. Ela falou, não pode, tem que ser eles. Então, infelizmente, vou ter que preencher de novo. Bom, alguém ainda quer expor, quer falar, fazer algum comentário? Bom, parece que não, né? Podemos encerrar? Tem gente digitando. A Gisela estava digitando, Cristina. Se alguém tiver mais alguma colocação que precisar falar com a gente vai ficar aqui ainda. Agradecemos a participação de vocês. Ficamos, de novo, sempre à disposição, aceitando sugestões. Isso, Gisela, só quem tem interesse em receber a cesta nesse novo questionário, tá? E é isso. Estamos sempre disponíveis. Isso, eu reforço aí as palavras da Priscila. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Os responsáveis, Silvana, Priscila, Maurício, o nosso DJ aí da internet, né, Maurício? E sempre estamos à disposição, tá, pessoal? O que vocês precisarem, podem contar conosco. Tem os e-mails aí dos 4 que participaram aqui, vocês podem entrar em contato. Estamos todos juntos, tá bom? Pessoal, a gente vai disponibilizar essa reunião, tá? A gente está fazendo a gravação dela aqui, então a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube para algum pai que não pôde estar participando, poder também ver o que foi falado aqui, tá bom? Bom, tenham uma boa noite, que Deus abençoe todos aí, tá bom? Um grande abraço.